Miguel apertava o volante com força enquanto seguia pela estrada de terra encharcada. O céu parecia pesar sobre ele, quase sem cor, carregado por nuvens grossas. A chuva não dava trégua, batendo no para-brisa com tanta intensidade que o limpador mal conseguia afastar toda a água. Pedaços de lama e poças profundas transformavam o caminho em um desafio constante, e a cada sacolejo, o velho motor da caminhonete reclamava. Ainda assim, ele avançava, guiado por um sentimento estranho de urgência e dever, mesmo sem saber ao certo por que tinha aceitado voltar a essa região remota. As plantações alagadas dos dois lados formavam um cenário cinzento, com a terra quase submersa. Em alguns trechos, o volume de água era tanto que parecia um lago disforme, refletindo os relâmpagos que cruzavam o céu a intervalos curtos. O cheiro de terra molhada entrava pela fresta da janela, misturado ao odor de combustível. Miguel sabia que as chuvas estavam intensas havia dias, mas não esperava encontrar um panorama tão assustador. Era como se a natureza estivesse brava e quisesse provar a força de sua fúria. De certa forma, ele entendia esse ímpeto. Carregava dentro de si a memória de tempestades anteriores, tanto as literais quanto as emocionais. Mais à frente, notou algo incomum na paisagem já tão castigada. Diminuindo a velocidade, enxergou uma forma escura que se mexia freneticamente, quase indistinta na cortina de chuva. O coração dele acelerou. Parecia um animal grande, mas não tinha certeza. Um relâmpago iluminou o horizonte por um breve instante, e então ficou claro. Era um cavalo, preso em um trecho de rio que havia transbordado sobre a estrada. O animal forçava o corpo contra a correnteza, mergulhado até o peito em água turva, num desespero que fez o estômago de Miguel afundar. Ele pisou no freio sem pensar duas vezes, e os pneus derraparam na lama escorregadia. A caminhonete estancou com um solavanco e ficou tremendo por alguns instantes, enquanto o motor resmungava. Miguel ficou ali, imóvel, observando o cavalo debatendo-se. A cena o lançou de volta aos tempos em que era bombeiro, quando enfrentava enchentes, desabamentos e todo tipo de desastre natural. Tantas vidas salvas, tantos companheiros perdidos, tantas marcas na pele e na alma. Ele dissera a si mesmo que esse capítulo da vida havia ficado para trás, mas agora sentia o passado apertar seu peito novamente. Sem pensar demais, abriu a porta, deixando o barulho da chuva tomá-lo de assalto. A água gelada penetrou. Sua roupa quase de imediato assim que saltou no terreno enlameado. O barro subiu pela perna da calça, tornando os passos difíceis. Ainda assim, ele chamou alto, tentando ver se havia mais alguém por perto. Nenhuma voz respondeu. Apenas o rumor da correnteza e o relinchar abafado do cavalo, que parecia ficar cada vez mais fraco. O instinto de salvamento, que ele achou que tinha sufocado, agora falava mais alto do que nunca. Abrindo a caçamba da caminhonete, encontrou alguns itens que guardava ali por hábito. Uma corda relativamente longa, um pedaço de lona velho, algumas ferramentas antigas de resgate. Na pressa, agarrou primeiro a corda e correu para a quepé, margem do rio, sentindo o impacto da chuva fria nas costas. Um breve clarão mostrou o animal virando a cabeça na direção de Miguel, como se implorasse ajuda. O chão ali era puro barro, e Miguel teve que cravar os pés para não escorregar. Avançou até a beirada, onde a água lamacenta lambia os joelhos. O cavalo se mexia a poucos metros, lutando para não ser levado pela força da enxurrada. Cada vez que relinchava, dava para notar o terror impregnado no som. Miguel rangeu os dentes, tentando calcular a melhor forma de aproximar a corda sem sufocar o bicho ou assustá-lo mais ainda. Sentindo o coração bater no ritmo da chuva, amarrou uma das pontas da corda no tronco retorcido de uma árvore, cujas raízes ainda se agarravam à terra firme. Respirou fundo e avançou para dentro da água, que gelava até o osso. Um pedaço de madeira arrastado pela enchente bateu contra sua perna, quase o desequilibrando. Ele xingou baixinho,
engolindo água e chuva, mas prosseguiu. Cada passo era uma vitória. A correnteza tentava puxá-lo, mas ele fincava os pés no solo submerso e mentalmente ordenava a si mesmo que não hesitasse. Havia pouco tempo. O cavalo já estava debilitado pela força do rio. Quando Miguel enfim chegou a uma distância segura, tentou laçar a corda em volta do pescoço do animal, mantendo folga suficiente para não estrangulá-lo. O cavalo, em pânico, reagiu com uma sacudida brusca e levantou a cabeça, batendo quase no peito de Miguel. Por um segundo, ele achou que fosse cair ou ser arrastado. Tinha que manter a calma. A chuva castigava sem piedade, ofuscando a visão e tornando tudo ainda mais perigoso. Trovões retumbavam, como se o céu estivesse em guerra consigo mesmo. Tempestade debatia-se cada vez mais, correndo o risco de se ferir mais do que já estava. Miguel entrou no meio, empurrou o capanga e gritou para Dona Celina: "Acalme o cavalo! Por favor, tente falar com ele!" A senhora correu até Tempestade e, colocando a mão sobre seu focinho, tentando falar com a voz mais terna que conseguia, mesmo tremendo de medo e frio: "Quieto, menino! Calma! Ninguém vai te fazer mal." O cavalo respirava com estertores altos, relinchando e puxando as orelhas para trás. Enquanto isso, Rafael se aproximou de Miguel, apontando o dedo em seu rosto, quase encostando. "Acha que me assusta com essa valentia?" "Eu tenho gente comigo, soldadozinho." Miguel sentiu as lembranças do passado pulsarem, a adrenalina avançando pelo corpo. Preparou-se para um confronto inevitável. "Não preciso te assustar. Só não vou deixar você levar o cavalo." Rafael ergueu o punho para atingi-lo, mas Miguel se esquivou e o empurrou para trás. Um trovão estrondou, sacudindo o ar. A luta se instaurou de modo caótico. Empurrões, socos, pés escorregando na lama. Um dos capangas tentou agarrar Miguel pelas costas, mas escorregou no solo barrento, enquanto o outro tentava passar a corda no cavalo outra vez. Tempestade reagiu com um pinote, batendo as patas no chão. O local se transformou em uma confusão de água, barro e xingamentos. Pedro filmava a cena, apavorado, mas determinado a registrar tudo. Sem se dar por vencido, Rafael tentou golpear Miguel com um soco no estômago. Miguel bloqueou com um antebraço, aproveitando a força para empurrar Rafael contra a lateral do jipe. O barulho metálico ecoou por cima do rugir da chuva. "Seu desgraçado!" Rafael gritou, massageando o ombro que batera no carro. A briga se acalmou por um instante quando, de repente, Tempestade se soltou da corda que Miguel e Dona Celina mantinham. O cavalo, tomada de pânico, disparou em direção à parte mais alagada do terreno, os cascos afundando no barro. As patas deslizaram e ele quase caiu, mas seguiu correndo para longe, desesperado. "Não!" berrou Miguel, vendo a silhueta do cavalo sumir na escuridão molhada. Rafael, com o nariz sangrando, correu atrás, gritando para os dintos capangas seguirem. Estava ensandecido, como se a ideia de perder o cavalo fosse pior do que tudo. Dona Celina, tremendo, levou as mãos ao peito, e Pedro tentava focalizar o celular, mas era impossível enxergar muita coisa além de água, lama e sombras. Um relâmpago riscou o céu num clarão forte e, no mesmo instante, houve um estrondo retumbante atrás da casa. O solo pareceu tremer, e todos viraram a cabeça para ver o que acontecera. A antiga estrada que passava por ali estava cedendo, engolida pela enchente. O caminhão de Rafael, estacionado a poucos metros, começou a escorregar junto com a terra, afundando parte das rodas na cratera que se formava. Num piscar de olhos, tudo virou um caos ainda maior. Pedras, lama e arbustos deslizaram, arrastando-se para dentro da água turva que avançava. Rafael e seus homens ficaram estáticos, percebendo que o único caminho de volta estava se rompendo. Com um estrondo de trovão, parte da estrada cede atrás do caminhão de Rafael, colapsando sob as águas e deixando todos ilhados. A terra cedeu com um rugido assustador,
misturando galhos, lama e pedras num turbilhão que engolia tudo no caminho. Rafael e seus capangas ficaram paralisados, olhando para o caminhão que deslizava lentamente, quase sendo tragado pela correnteza barrenta. Aquela cena parecia um pesadelo. O único acesso para sair dali se tornara um abismo lamacento, movido pela fúria da chuva constante. Miguel, ofegante, piscou algumas vezes para afastar os pingos que escorriam dos cílios. Era difícil acreditar que a estrada simplesmente ruíra, transformando o lugar em uma prisão improvisada, ladeada por água por todos os lados. Uma enxurrada passava em cascata atrás da casa de Dona Celina, levando pedaços de chão e vegetação. "Estamos ilhados", murmurou Dona Celina, abraçada a Pedro, que gravava tudo com o celular, embora agora o medo superasse a ânsia de registrar as cenas. Rafael, olhos faiscando de raiva, deu um passo para trás ao perceber que seu caminhão ficaria preso. Disse um palavrão, chutando o chão com força, fazendo a lama espirrar em suas botas. Ao seu lado, os dois capangas falavam ao mesmo tempo, um culpando o outro por não ter previsto que a estrada estava prestes a ceder. "Não dá para passar com o jipe", um deles reclamou, quase aos berros. "A gente tá ferrado aqui." Rafael trincou os dentes. Olhou para Miguel com um misto de ódio e frustração, como se de alguma forma tudo fosse culpa daquele ex-bombeiro que, até pouco tempo atrás, só queria salvar o cavalo. "Você tá gostando disso, não é?" Ele disparou. "Queria que eu ficasse preso." Miguel ignorou a provocação. Seu foco se voltou para onde Tempestade havia corrido. O cavalo sumira no meio do breu, atravessando campos agora parcialmente alagados. Sentia uma pontada de culpa e medo no peito. Culpa por não ter conseguido acalmá-lo. Medo de que ele se ferisse num lugar ainda mais perigoso. Precisamos achá-lo." A voz de Miguel soou firme, cortando a tensão. "Aquela região adiante tem brejos fundos e valas escondidas." "E como vamos sair daqui?" Dona Celina perguntou, olhando os metros de água lamacenta que separavam o pequeno terreno de qualquer lugar seguro. Rafael, mordendo os lábios, meteu a mão na jaqueta para checar a arma que ainda carregava. Parecia indeciso sobre partir para a violência ou se submeter às circunstâncias. Seus olhos passaram de Miguel para Pedro, depois para o vazio onde Tempestade desaparecera. "Se eu perder esse cavalo, vou acabar com você, entendeu?" Rosnou, apontando um dedo trêmulo para Miguel. O ex-bombeiro apenas estreitou o olhar. Não havia tempo a perder com ameaças vazias ou brigas sem sentido. A enchente avançava e Tempestade estava em perigo. "As brigas podem esperar." Miguel passou a mão pela testa. "Sem uma rota de fuga, Rafael, você vai continuar preso aqui de qualquer jeito. Então, se não quer morrer afogado, e melhor colaborar." Rafael hesitou por alguns segundos. Os capangas trocaram olhares. Um deles segurava a vara de choque, mas a segurava sem firmeza, como se percebesse que a situação havia mudado. Ali a maior inimiga era a própria Tempestade, não só Miguel. Com a chuva dando uma pequena trégua, uma decisão se formou no rosto de Miguel. "Vou atrás do cavalo. Quem quiser ajudar, vem comigo. O resto que tente se abrigar de novo na casa." "Eu também vou", disse Pedro, com um lampejo de coragem. "Não posso deixar o senhor ir sozinho." "De jeito nenhum, garoto", interrompeu Dona Celina, segurando o braço do neto. "É perigoso demais." Pedro insistiu, dizendo que sabia andar pelo terreno e que era bom em reconhecer pegadas de bicho. No fim, Miguel acabou aceitando a ajuda, desde que ele ficasse sempre por perto e não tentasse agir por conta própria. Rafael suspirou alto, piscando para os capangas. Ele não gostava da ideia de depender de Miguel, mas perder o cavalo representava um prejuízo que não podia aceitar. "Vamos logo", disse ele. "Por fim, se ficarmos discutindo, o bicho vai morrer afundado numa poça." A água se acumulava ainda mais, convertendo o descampado em uma planície alagada. Andar ali exigia extremo cuidado, pois a lama sugava as botas
e havia trechos onde não se sabia se o solo aguentaria o peso. Numa dessas passadas, Miguel quase escorregou, apoiando-se no ombro de Pedro a tempo. Atrás deles, Rafael e um dos capangas vinham cambaleando, enquanto o outro ficava na retaguarda, perto do jipe, sem saber se valia a pena se arriscar na escuridão. Os relâmpagos continuavam acendendo o horizonte de tempos em tempos, revelando a extensão do estrago. A paisagem era quase irreal. Troncos flutuando, cercas submersas, pedaços de telhas vagando na água turva. O vento frio cortava a pele e os trovões soavam como aviso de que a verdadeira tempestade ainda não tinha passado. Já tinham avançado alguns bons metros quando um clarão mostrou algo que fez Miguel parar de repente. Marcas de cascos bem definidas na lama, parcialmente preenchidas por água. Ele apontou para elas, chamando a atenção de Pedro. É tempestade! Ele passou por aqui. Seguiram naquela direção, as lanternas balançando, ofuscadas pela garoa fina que voltara a cair. O brilho não era grande, mas suficiente para confirmar a rota dos rastros. Em certo ponto, contudo, Miguel notou que as pegadas desapareciam num emaranhado de poças. Não havia como saber para que lado o cavalo tinha ido depois de saltar aquela região mais seca. Qual é a desse cavalo? Praguejou Rafael, frustrado, cutucando o solo com a bota. Por que ele correu tanto? Miguel engoliu a resposta, sincera, que o cavalo provavelmente fugiu dele, do medo de ser capturado e tratado como mercadoria. Limitou-se a dizer: é um animal assustado, ferido e sem confiar em ninguém. O vento trouxe outro ruído, um som que parecia de água agitando-se adiante. Miguel avançou um pouco, iluminando o caminho. Viu algo que parecia ser um grande brejo ou uma vala natural, coberta pelo nível da enchente. Se Tempestade tivesse ido para aquele lado, poderia estar preso ou correndo ainda mais perigo. Rafael, vendo o terreno alagado, cuspiu no chão. Vamos precisar dar a volta. Se a gente entrar aí, pode afundar. Miguel balançou a cabeça. Antes que pudesse falar algo, um grito veio de longe. Era Dona Celina, que havia voltado para casa, mas agora corria para eles, molhada, até os joelhos. É o Theo! Ela gritava desesperada. Apareceu o Theo dizendo que viu o cavalo lá na frente, perto da cerca caída. Miguel virou imediatamente, correndo contra a lama. Rafael também se apressou, xingando o terreno e a chuva. Dona Celina apontava para uma região mais alta, onde restavam algumas árvores retorcidas por raios anteriores. Ali, um rapaz, de chapéu encharcado, que devia ser Theo, fazia gestos para o grupo. Ele passou correndo ali, Theo indicava, exasperado. Mas se continuar, vai chegar naquela ribanceira funda que o rio cavou. Miguel trocou um olhar rápido com Pedro, e não pensaram duas vezes. Correram como puderam, cambaleando na lama. Rafael e o capanga vieram logo atrás, igualmente aflitos, mesmo que não admitissem. A menção de uma ribanceira deixava claro o tamanho do perigo para o cavalo. A cada passo, o solo deslizava, e os relâmpagos pintavam a cena de claros e escuros. Pedro notou algo se mexendo ao longe, uma silhueta negra contra a paisagem, acinzentada da enchente. Ali! Gritou, apontando com a lanterna. É ele! Tempestade corria em zigue-zague, escorregando e atolando as patas no barro profundo. Parecia procurar caminho firme, mas só encontrava água e obstáculos. De vez em quando, relinchava, com o som ecoando na noite. Rafael tentava avançar, mas a lama sugava suas botas, fazendo-o praguejar em voz alta. Miguel, com o peito ardendo pelo esforço, forçou a passada em direção ao cavalo. Sentia a chuva gelada escorrer pelo pescoço, os músculos reclamando depois de tantas horas de tensão. Mas não ia parar agora. Precisava chegar antes que Tempestade despencasse. Em algum lugar sem volta. Um novo relâmpago rasgou o céu, iluminando tudo por um segundo. Nesse breve instante, todos viram a cena ao longe. Tempestade estava muito próximo de uma depressão do terreno, um barranco escondido pela lama e pela noite.
A crina negra do cavalo se agitava enquanto ele tentava se equilibrar. As patas dianteiras buscando um ponto firme. O chão ali, porém, era traiçoeiro. Já dava para notar uma fenda enorme que poderia se alargar. Não! Miguel berrou, a voz sufocada pela trovoada que veio logo em seguida. O cavalo se debateu, quase perdendo o equilíbrio na beira. Com mais um clarão, deu para ver que havia uma queda considerável depois daquela margem, uma vala profunda que o rio transformara em armadilha natural. A enxurrada passava por baixo, engolindo tudo que caísse ali. Um raio iluminou o campo por um instante, revelando tempestade se debatendo na beira do desfiladeiro. Miguel arregalou os olhos, sem ver caminho fácil para salvá-lo daquela queda mortal. Miguel respirava com dificuldade, sentindo o vento chicotear-lhe o rosto enquanto observava a tempestade, lá adiante, mancando pela área alagada e cheia de armadilhas. A chuva insistia em cair, incessante, transformando aquele campo em uma paisagem lamacenta e hostil. O cavalo avançava sem rumo, assustado, em zigue-zague, tentando escapar de um perigo que nem ele mesmo compreendia ao certo. Com os músculos doloridos pelos esforços anteriores, Miguel seguiu na direção dos rastros que se formavam na lama, atento aos sons que a noite devolvia. O roncar distante da correnteza misturava-se ao uivo do vento, e vez ou outra, um trovão sacudia o céu, lançando faíscas de luz que permitiam ver, por frações de segundo, a silhueta de tempestade. Dona Celina e Pedro, percebendo que a missão de encontrar o cavalo sozinho seria insana, decidiram se afastar para buscar ajuda. Haviam falado algo sobre a Defesa Civil, um grupo de voluntários que talvez estivesse realizando buscas na região. Precisariam de bote ou algo similar para chegar até ali. A ideia era que Miguel continuasse a seguir o cavalo, ganhando tempo para impedir que o animal se ferisse de forma irreversível. Rafael, por sua vez, sumira por alguns instantes. Mas Miguel tinha certeza de que o fazendeiro não desistiria. A obsessão dele com Tempestade beirava um fanatismo. Provavelmente seguia por outro caminho, contornando os trechos mais fundos, na ânsia de encurralar o cavalo antes que Miguel o resgatasse. De tempos em tempos, Miguel enxergava flashes de lanternas à distância, deduzindo que pudesse ser Rafael guiando seus capangas. A cada passo, a terra parecia sugar as botas de Miguel, tornando o avanço lento e exaustivo. As lembranças de seus dias de soldado e bombeiro vinham à tona. Movimentos de lama, enchentes, buscas por desaparecidos. Eram memórias duras, mas também lhe davam alguma habilidade naquele tipo de terreno. Mesmo assim, ele sabia que não podia se descuidar. O brejo ali era traiçoeiro, cheio de buracos e áreas onde o solo cedia como areia movediça. Depois de um tempo, ao contornar uma cerca destruída pela enxurrada, Miguel se deparou com uma cena que lhe deu um fio de esperança. Pegadas mais fundas, provavelmente de tempestade. O cavalo devia estar bem perto. Ele apurou a audição e acabou ouvindo um relincho abafado, vindo de uma região com pequenas árvores retorcidas. Partiu naquela direção, lutando contra o peso da lama. Por entre os troncos, Miguel quase tropeçou ao pisar em algo enroscado. Uma raiz exposta. Recuperou-se e apontou a lanterna, vendo galhos quebrados, partes de vegetação arrastada pela água. Foi então que outro relincho ecoou, desta vez mais agudo, revelando que Tempestade estava de fato por perto. Cruzando a barreira de mato encharcado, Miguel o avistou. O cavalo tentava saltar uma área pantanosa, mas afundava cada vez mais em uma poça lodosa. Chutava a lama, erguendo o peito numa agonia evidente, cada vez que sentia o solo ceder. Sob as patas, se afundasse por completo, seria quase impossível tirá-lo dali sem equipamento. «Calma, garoto», murmurou Miguel, aproximando-se devagar, a lamparina trêmula em sua mão. «Vou te tirar dessa». Tempestade virou o focinho, olhos arregalados, e relinchou de um jeito que misturava medo e dor. Miguel deu mais alguns passos cautelosos, ia afundando até a canela.
O coração batia como um tambor, temendo que o cavalo, no desespero, se debatesse mais e afundasse de vez. Um clarão iluminou tudo, acompanhado de um trovão que sacudiu as copas das árvores. Então Miguel viu, por um breve instante, a extensão do problema. O cavalo estava preso em uma vala natural que a água inundara. Precisaria de cordas e ajuda para retirá-lo. Ele começou a improvisar um plano na própria mente, mas a chuva que voltava a engrossar dificultava cada movimento. Porém, antes que pudesse avançar, ouviu passos apressados e vozes alteradas na mesma direção. Quando ergueu a cabeça, viu Rafael surgindo do outro lado da clareira, com uma lanterna mais potente. 2 homens vinham logo atrás, pisando na lama com raiva. "Aí está você, desgraçado!" Rafael apontou para o cavalo, praticamente ignorando Miguel. "Eu disse que era meu." O cavalo empinou levemente, assustado com a gritaria, e afundou mais a pata dianteira na lama. Soltou um gemido que cortou o ar. Miguel avançou de imediato, mas Rafael, ao notar a movimentação dele, levantou a lanterna e bradou: "Fique onde está! O bicho está se afundando!" gritou Miguel, sem esconder o desespero na voz. "Precisamos puxá-lo antes." "Que seja tarde. Se for para perder esse cavalo, eu prefiro que ele morra aqui mesmo." Rafael retrucou, cego pela raiva. Os capangas mantiveram certa distância, pois o terreno ao redor do cavalo parecia instável. Um deles tentava laçar o animal à distância, mas o laço não pegava firme na crina por conta da água e do movimento de tempestade. Miguel olhou em volta, procurando algo para usar de ancoragem. Havia algumas árvores retorcidas, mas nenhuma perto o bastante para passar a corda sem pisar no poço de lama. De repente, uma voz ecoou nas proximidades. Pedro e Dona Celina apareciam ao lado de uma pequena equipe de voluntários da Defesa Civil, que traziam coletes reflexivos e um bote inflável. Foi como se uma réstia de esperança surgisse no meio do caos. "Ali! O cavalo tá ali!" gritou Pedro, indicando a cena. "Depressa!" 2 voluntários mais experientes franziram o senho ao verem a situação. Um deles apontou para a lama onde Tempestade afundava e balançou a cabeça. "Se a gente entrar assim, vamos ficar presos também. Precisamos montar um sistema de cordas mais longo." Rafael revirou os olhos, irritado por ver aquelas pessoas chegando. Parecia não gostar nada da ideia de testemunhas. "Vocês não vão se meter. É assunto meu." "Assunto que envolve violência contra um animal indefeso e posse de arma ilegal, pelo que tô vendo", retrucou um dos voluntários, lançando um olhar rápido para a arma que Rafael segurava. O tempo era curto. Tempestade relinchou. De novo, agora com a lama subindo até metade das patas, e Miguel decidiu agir. Gritou para Pedro: "Me jogue a corda mais longa que vocês tiverem." Pedro jogou um embrulho de corda, e Miguel se abaixou para amarrar uma ponta em seu próprio corpo, passando a outra para um voluntário que se posicionou atrás de uma árvore. Assim teriam um ponto de tração. Dona Celina, apesar de ofegante, e ajudava a distrair o cavalo com palavras calmas, enquanto os voluntários tentavam se aproximar com o bote, mesmo sabendo que aquela lama densa não era exatamente navegável. Um dos capangas de Rafael, vendo a equipe se organizar, resolveu interferir. Tentou avançar para puxar Miguel pelo braço, mas o ex-bombeiro girou o corpo em reflexo e o empurrou para o lado, quase o derrubando num trecho encharcado. Foi o suficiente para ele recuar. Rafael, nervoso, apontou a arma para o alto, dando um tiro para o céu como aviso. O estrondo atrapalhou por um momento todos que estavam ali. Apesar do susto, Miguel continuou. Deu mais alguns passos e lançou a corda ao redor do peito de Tempestade. Precisava imobilizar o animal de modo que, ao puxarem, não o enforcassem. O cavalo relinchava sem parar, com uma força que parecia inacabável, mesmo estando exausto. Quando se sentiu laçado, agitou a cabeça num espasmo de pavor. Miguel sussurrou, tentando soar calmo. "Calma, amigão. Já vai passar. Segura firme." Os voluntários começaram a tracionar.
Miguel deu o sinal para puxarem devagar. Dona Celina e Pedro se juntaram, um segurando no cinto do outro, formando uma linha de força. A lama resistia, agarrando as patas de Tempestade como se fosse uma armadilha viva. Rafael acompanhava a cena com o rosto retorcido, seu chapéu encharcado, os olhos girando entre o cavalo e Miguel, que ousava mais uma vez salvar a criatura. Com grande esforço, as patas do cavalo começaram a se soltar, centímetro a centímetro. Um dos voluntários caiu na lama, mas não largou a corda. Pedro arreganhou os dentes em um esgar de esforço, lutando contra o peso. Quando Tempestade conseguiu libertar as patas dianteiras, quase caiu para o lado, mas Miguel o segurou pela corda, falando baixo para acalmá-lo. O barulho de lama estalando contra o corpo do cavalo se tornou ensurdecedor. Para piorar, a chuva se intensificou outra vez, tornando a visibilidade ainda pior. Mesmo assim, depois de incontáveis puxões e berros de incentivo, Tempestade conseguiu dar um passo firme para fora do atoleiro. Metade de seu corpo emergiu, tremendo e coberto de sujeira. Nesse momento, Rafael se aproximou de supetão, enlouquecido com a possibilidade de perder o animal. Empurrou um dos voluntários, arrancando-lhe a lanterna, e avançou na direção de Miguel, que tentava firmar o cavalo em terreno mais estável. "Se esse bicho sair daí, ele vai comigo", gritou Rafael, a veia do pescoço saltada. "Ninguém tira ele de mim." Miguel, ofegando, virou-se e viu Rafael sacar a pistola novamente. O relâmpago clareou o rosto deformado pela cólera, enquanto a chuva descia sem piedade. "Não!" gritou Dona Celina, estendendo o braço como se pudesse detê-lo. Na palavra, o cavalo, ainda parcialmente submerso, estava totalmente indefeso diante da arma. Miguel se soltou bruscamente da corda para intervir, mas Rafael apontou a pistola diretamente em direção à Tempestade, que relinchou num impulso de terror. "Isso acaba agora!" berrou Rafael, dominado por uma fúria cega. Miguel avançou, escorregando na lama, mas não conseguiu alcançar o braço de Rafael a tempo. Rafael ergueu a arma, mirando no cavalo preso na lama, e um disparo cortou o barulho da chuva, reverberando pela escuridão da noite. O estampido ecoou pela planície alagada, silenciando por um instante o rugido da chuva e o tumulto de vozes. Miguel sentiu o estômago revirar ao perceber que Rafael realmente puxara o gatilho apontado para a Tempestade. Por um segundo longo demais, não havia como dizer se a bala atingira o cavalo ou passara de raspão. Tudo parecia congelar naqueles instantes, enquanto o som do tiro se dissipava pelo ar. Então, a realidade voltou com força total. Tempestade se debateu num sobressalto, soltando um relincho estridente de dor e pânico. A lama espirrou quando o cavalo forçou as patas para sair do atoleiro, mas agora havia um rastro de sangue escorrendo pela perna dianteira. Miguel, com o coração em disparada, correu até ele para tentar segurá-lo antes que se ferisse. Ainda mais. "Desgraçado!" berrou Miguel, girando o corpo para encarar Rafael. O fazendeiro ainda segurava a pistola, mas seu braço tremia visivelmente, como se ele mesmo estivesse atordoado com o disparo. Os voluntários da defesa civil, que até então tentavam ajudar no resgate, agora se espalhavam para proteger-se e proteger Dona Celina e Pedro de um possível segundo tiro. Um deles tomou coragem e deu um passo à frente, gritando para que Rafael largasse a arma. Rafael, porém, parecia possuído por uma raiva cega. Praguejava algo sem nexo, os olhos arregalados e injetados de ódio. Os capangas se mantinham próximos, mas indecisos, pois não queriam se envolver em assassinato. O vento uivava, carregando a chuva que chicoteava a pele de todos ali, e o céu escuro tornava aquela cena ainda mais desesperadora. Tempestade, por sua vez, estava em um estado de agitação máxima. Sentia dor na perna ferida, e cada vez que tentava se mexer, afundava novamente no lamaçal. Miguel esticou o braço para acalmar o cavalo, sustentando seu olhar de terror com uma calma que mal sabia de onde tirava. "Calma, amigão, calma", repetia,
sentindo a água lamacenta se agitar ao seu redor. Um voluntário se aproximou com cautela, tentando puxar o cavalo de lado para estabilizá-lo. Tempestade reagiu com uma sacudida brusca, quase derrubando Miguel, mas acabou cedendo ao esgotamento e deixou a cabeça tombar, com as orelhas baixas. O sangue continuava a pingar da lesão aberta, manchando a lama de um vermelho vivo. "Largue essa arma, agora!" gritou outro voluntário para Rafael, apontando a própria lanterna contra ele. Num movimento rápido, Rafael ameaçou erguer novamente a pistola, mas Miguel, impulsionado pela adrenalina, saltou para o lado dele, agarrando seu braço. A arma disparou outra vez para o alto, o estrondo cortando o vento, e Rafael soltou um urro ao receber um soco no maxilar. Cambaleou, escorregou na lama e caiu, xingando sem parar. Um dos capangas tentou ajudar, mas foi contido por 2 voluntários que entraram no meio, forçando-o a se afastar. "Tá maluco?" rugiu o capanga, tentando se soltar. "Vai machucar o patrão." Miguel ignorou o protesto e, num golpe treinado, torceu o pulso de Rafael, arrancando a pistola de sua mão. Com a respiração ofegante, jogou a arma para longe, onde caiu num ponto mais fundo de água turva, desaparecendo da vista de todos. Rafael esperneou, mas não conseguiu recuperar a arma, pois 2 voluntários já se posicionavam para contê-lo, temendo que ele pudesse sacar outra. O caos parecia ter atingido seu ápice. Enquanto isso, Tempestade relinchava fraco, sem forças para se debater, preso em metade da lama. Pedro, trêmulo, registrava tudo com o celular, mas em certo ponto parou de gravar ao ver a perna ensanguentada do cavalo. Precisava ajudar também. Ele se aproximou para segurar a corda que envolvia o corpo do animal, enquanto Dona Celina gritava por panos e toalhas para estancar o sangramento. "Ele foi atingido de raspão, mas está sangrando muito", bradou Miguel, apalpando cuidadosamente a região do ferimento. De fato, o tiro havia acertado mais a parte externa da perna dianteira, mas abrira um talho que precisava de cuidados urgentes. No frio da chuva e em meio à sujeira, o risco de infecção ou agravamento era enorme. O cavalo respirava com dificuldade, a lateral do corpo subindo e descendo de modo descompassado. Por sorte, um dos voluntários da Defesa Civil tinha conhecimentos de primeiros socorros e correra até a mochila que trazia. Pegou um kit improvisado, tirando gaze e desinfetante. Miguel recebeu o material e começou a limpar o ferimento. Tempestade esboçou uma reação de dor, relinchando curto, mas não tinha energia para resistir. Rafael, ainda sob a mira dos demais, foi levado para mais longe. Ele resistia em gritos, ameaçando Miguel e quem mais se colocasse no caminho, mas sua voz já não soava tão confiante. A arma perdida na lama deixava claro que não havia muito mais que ele pudesse fazer. Mesmo assim, seus olhos enraivecidos não deixavam dúvidas de que continuava perigoso. A chuva foi arrefecendo, como se o temporal tivesse cansado de despejar fúria sobre aquelas terras. Agora era um aguaceiro mais moderado, o que permitia ver melhor as movimentações. Sem a torrente que ofuscava os olhos, Miguel e o voluntário puderam trabalhar com mais precisão no ferimento de Tempestade. Limpavam a área e tentavam estancar o sangramento com pano limpo e fita adesiva própria para emergências. O cavalo dava pequenos coices no solo, trêmulo, mas já não se debatia mais como antes. "Precisamos tirá-lo daqui, e rápido", disse o voluntário, concentrado, amarrando a bandagem. "Com essa chuva e o frio, ele vai entrar em choque se não for aquecido e tratado logo." A questão era, como transportar um cavalo debilitado, com um ferimento na perna, por uma área parcialmente alagada e sem estradas seguras? Os rostos de todos demonstravam a mesma dúvida. Miguel olhou para Pedro, para Dona Celina, para os voluntários. Precisariam de força conjunta. Precisariam pensar em algum tipo de improviso. Quem sabe usar o bote inflável ou abrir caminho pela lama até um lugar mais elevado. Durante aqueles minutos de tensão, Tempestade cedeu à exaustão. Foi relaxando o corpo aos poucos, o pescoço pendendo.
Miguel se inclinou, checando se ele ainda respirava bem. Sentia o bafo quente do cavalo contra a própria mão, que o tranquilizou um pouco. Ele está vivo, mas fraco, constatou com a voz cansada. Podem me ajudar aqui? Precisamos puxar ele para a margem mais seca. Os voluntários organizaram as cordas. O mesmo sistema de antes, amarrar o corpo do cavalo de forma segura e usar a força de vários pares de braços para puxá-lo até uma área firme. Dessa vez, sem a correnteza forte atrapalhando, talvez fosse mais simples. Mas ainda havia a lama, grudenta como cola, além do risco de o cavalo escorregar e abrir mais o ferimento. Apesar de tudo, uniram esforços. Pedro, mesmo não. Sendo forte como um adulto, insistiu em participar, segurando parte da corda. Dona Celina, suja até a alma de barro, auxiliava como podia, dando instruções sobre o melhor caminho a seguir, pois conhecia o local. Pouco a pouco, com paciência e atenção, conseguiram arrastar Tempestade para fora do brejo traiçoeiro. O cavalo guinchava a cada tranco, mas acabava se deixando conduzir, como se confiasse naquele grupo de pessoas empenhadas em salvá-lo. Quando finalmente chegaram a um solo menos encharcado, Tempestade escorou as patas e se apoiou, arfando e tombando o focinho de lado. A lama escorria do pelo preto, unida ao sangue, formando um rastro avermelhado no chão. Um voluntário abriu caminho para que todos pudessem passar, limpando um pouco do terreno com uma enxada improvisada. Dessa forma, criaram uma pequena trilha até um ponto levemente elevado, onde poderiam tentar cuidar dele. Durante esse intervalo, Rafael tentou se aproximar, mas foi contido novamente pelos voluntários. "Sai, homem, chega de maldade", gritou Dona Celina de firme. "Você já fez estrago demais." Rafael bufou, jogando o olhar para o cavalo sendo socorrido. Queria protestar, dizer que tudo aquilo era seu direito, mas não havia mais espaço para argumentar. Os capangas pareciam ter perdido a vontade de lutar. Apenas observavam, ansiosos para sair daquela enrascada. Com muito custo, Miguel conseguiu acomodar Tempestade sobre uma área com menor risco de afundar. Tocou o focinho do cavalo, sentindo o tremor de sua respiração. Pedro, ao lado, acariciou de leve a crina úmida, emocionado. "Calma, amigo", sussurrou o rapaz. "A gente vai cuidar de você." Ali, os voluntários seguiram limpando a ferida o melhor que podiam e cobrindo Tempestade com uma manta fina para tentar mantê-lo aquecido. Entre os relâmpagos distantes, ouviam-se rumores de que o dia logo chegaria. O céu, embora ainda tempestuoso, parecia dar sinais de que a madrugada estava acabando. A exaustão estampava o rosto de todos. Rafael foi isolado, sem arma, incapaz de reagir. Apenas olhava, amassando o chapéu entre as mãos. Podia sentir que, mesmo que o cavalo sobrevivesse, suas ações estavam sendo registradas pelos celulares e pelo testemunho daqueles voluntários. O castelo de ameaças que construíra estava desmoronando. Tempestade, por fim, deu um suspiro longo e caiu de lado, acomodando o corpo dolorido no solo enlameado. Dona Celina buscou panos limpos para enxugar parte do sangue e da água. Miguel suspirou, passando a mão pelas próprias têmporas. Seu corpo inteiro doía, mas ainda não podia descansar. Precisaria pensar rápido em como transportar o cavalo para um lugar seguro, longe daquela tempestade e com atendimento veterinário adequado. O grupo ficou ali, concentrado na saúde do cavalo, checando respiração, batimentos e torcendo, para que o ferimento não tivesse atingido algo mais profundo. O dia se aproximava, trazendo um fiapo de claridade, e ainda havia muito a resolver. Tempestade finalmente se deita na pequena elevação, tremendo e arfando em dor. Embora ainda esteja vivo, o ferimento pode ser grave. Com o amanhecer se aproximando, todos se perguntam se conseguirão salvá-lo a tempo, ou se Rafael, humilhado, planeja outro golpe desesperado. O sol começava a se levantar por trás das nuvens carregadas, trazendo uma claridade tímida que pouco afastava a névoa e a garoa fina. Mesmo assim, para todos que passaram a noite em claro naquelas terras encharcadas, o dia nascente parecia um alívio.
Havia, porém, uma tensão pairando no ar, como se um sopro de esperança chegasse tarde demais. Tempestade estava deitado, numa pequena elevação, o corpo trêmulo e a perna dianteira enfaixada de forma provisória. O sangue estancara, mas o ferimento ainda soltava um líquido avermelhado, sinal de que continuava aberto. Miguel mantinha-se ao lado do cavalo, acariciando a crina com movimentos lentos, falando baixo, quase em segredo. Aguenta, garoto. Já passamos por tanta coisa. Fica firme. A poucos metros dali, Dona Celina distribuía panos secos e cobertores que havia conseguido reunir na correria. As roupas dela estavam completamente sujas de barro, mas ela pouco se importava. Fazia o possível para fornecer algum conforto ao grupo de voluntários da Defesa Civil, que, apesar de exaustos, permaneciam alertas. Pedro, por sua vez, tentava aquecer água no fogareiro improvisado para limpar melhor os materiais médicos. Já não segurava o celular, pois a bateria acabara, mas se mantinha atento a tudo. Mais atrás, Rafael estava encostado numa árvore, braços cruzados e semblante carregado, sob a vigilância de um dos voluntários. A arma que ele usara para atirar em Tempestade sumira em meio à lama. Sem pistola e com 2 capangas cansados e desmoralizados, ele reconhecia que não tinha muitas opções. Ainda assim, olhava para Miguel com rancor, sem admitir a derrota. Seu olhar se dirigia de vez em quando ao cavalo, refletindo uma mistura de raiva e frustração. A estrada continuava bloqueada, transformada em lamaçal e buracos profundos. Para piorar, o trecho principal que ligava aquela região ao povoado mais próximo havia desmoronado de forma crítica. Qualquer veículo que tentasse passar seria engolido pela enchente ou atolaria definitivamente. Embora a chuva tivesse reduzido a intensidade, a terra seguiria frágil por um bom tempo. Foi então que se ouviu um motor distante, logo seguido de vozes que chamavam pelos voluntários. Um pequeno comboio se aproximava pelo lado menos alagado, onde a encosta do terreno era mais alta. Usavam um veículo especializado de tração nas 4 rodas, seguido por um reboque e atrás, um carro oficial da Polícia Ambiental. Ao notarem as pessoas reunidas na clareira, aceleraram devagar, até estacionar na parte mais firme. "Graças a Deus!", exclamou Dona Celina, soltando um suspiro de alívio. Tomara que tenham trazido ajuda médica. 2 figuras desceram do primeiro carro. Um homem mais velho, vestindo uma jaqueta da Defesa Civil, e ao seu lado uma mulher de jaleco e botas pesadas. Ela carregava uma maleta metálica, típica de veterinários em campo. Já do outro veículo saíram 2 policiais ambientais, que trocaram rápidas palavras com os voluntários que seguravam Rafael. A veterinária, chamada Mariana, se apresentou apressadamente a Miguel e Dona Celina, perguntando onde estava o cavalo ferido. Ao ver Tempestade ali, deitado no chão enlameado, correu para perto dele com a maleta na mão, sem perder tempo. Ajoelhou-se ao lado de Miguel e avaliou a bandagem improvisada. Observou a perna, tocou o ferimento com cuidado e olhou para a respiração arfante de Tempestade. "Ele está perdendo muito sangue?", perguntou ela, retirando um frasco de desinfetante. "A gente conseguiu estancar um pouco, mas..." "Ele tomou um tiro", explicou Miguel, com um nó na garganta. "Achamos que foi de raspão, mas não sabemos se a bala ainda está alojada." A veterinária fez um aceno, já ocupada em retirar a bandagem para ver o estrago real. Limpou a região com gaze e analisou a pele ao redor. Era visível que o projétil havia aberto um talho profundo, mas era difícil saber se havia estilhaços. Sem um exame minucioso. "Trouxeram algum equipamento de raio-x?", arriscou Pedro, ainda com esperança. "Infelizmente não", respondeu a veterinária, abalada. "Estamos em modo de emergência por causa das enchentes. Só tenho esse kit de cirurgia básica e antibióticos. Vou tentar retirar o que estiver lá dentro. Mas não prometo nada, dadas as condições." Miguel sentiu o peso daquelas palavras e tocou no ombro de Tempestade, sentindo o tremor que percorria o corpo do cavalo. Ele não podia desistir. Com cuidado,
Ajudou a veterinária a posicionar o animal de modo que ela pudesse acessar o ferimento sem risco de outro coice reflexo. Tempestade estava tão exausto que reagia apenas com gemidos baixos. Enquanto isso, perto de outra árvore, um policial ambiental discutia com Rafael, que gesticulava e falava em tom exaltado, alegando que tudo aquilo não passava de um mal-entendido. O policial, no entanto, não parecia convencido. Perguntava sobre a arma, sobre os registros, que Pedro ou Dona Celina poderiam ter. Um dos voluntários chegou com o celular de Pedro, explicando que havia vídeos gravados antes de a bateria acabar. O semblante do policial endureceu quando mencionaram que havia uma filmagem de Rafael ameaçando atirar no cavalo. Certo. Vamos precisar levar esse cidadão para prestar esclarecimentos assim que for possível retirar todo mundo daqui, disse o policial, encarando Rafael sem piscar. Vamos apurar direitinho o que houve e tomar as medidas cabíveis. Rafael apenas bufou, fechando a cara ao ver que seus capangas, ainda sujos de barro até a cintura, pareciam desolados. A sorte virara contra ele. Aqueles minutos de arrogância e violência poderiam custar caro. O vento soprou forte, mas a tempestade já não era tão cruel. Restava uma garoa persistente, o que bastava para manter a terra escorregadia. A veterinária prosseguiu examinando o ferimento de Tempestade, iluminando com uma lanterna portátil enquanto abria a maleta para pegar uma pinça longa, compressas e uma seringa com anestésico local. Miguel segurava a cabeça do cavalo, sussurrando palavras de encorajamento, como se fosse um companheiro de guerra. De alguma forma, sentia que havia prometido a si mesmo não deixar mais ninguém morrer em seus braços. Acalma, Tempestade, repetiu, pela primeira vez chamando o cavalo pelo nome em voz alta. Você vai sair dessa! A veterinária ergueu o olhar surpresa. Tempestade. Nome apropriado para um cavalo que sobreviveu a tudo isso. Ela pediu a um voluntário para trazer água morna e ajudar na asepsia. Dona Celina correu para esquentar mais água no fogareiro, enquanto Pedro, ansioso, observava cada movimento. O tempo corria devagar. Eram momentos tensos, pois qualquer erro poderia agravar a situação. Tempestade tremia, e o suor de dor molhava ainda mais seu pelo escuro. Vamos tentar remover o que ficou do projétil, anunciou a veterinária, respirando fundo antes de introduzir a pinça. Miguel, segure firme as patas dele. E você, rapaz, fica pronto com a gaze para secar o sangue, certo? Pedro assentiu rapidamente, posicionando-se ao lado. O cavalo reagiu com um pulo quando sentiu a pinça, mas não tinha forças para um coice vigoroso. O voluntário, que ajudava segurando a lanterna, também apoiava o flanco de Tempestade, tentando mantê-lo estável. As respirações se sincronizaram, como se todos ali estivessem unidos num mesmo propósito, salvar aquela vida. Depois de minutos que pareceram horas, a veterinária retirou a pinça manchada de sangue. Estava vazia. Tentou mais uma vez, mais fundo, contornando o trajeto do ferimento até sentir algo metálico. Teve de fazer leves rotações, enquanto Tempestade soltava relinchos abafados. O olhar do cavalo parecia perdido, uma mistura de medo e cansaço extremo. Com cautela, a veterinária puxou devagarinho. Quando a pinça emergiu, todos notaram um pequeno fragmento de metal retorcido, parte da bala. A veterinária o depositou numa gaze, aliviada, mas não exatamente satisfeita. Continuou tateando com a pinça para garantir que não houvesse mais estilhaços. Felizmente, não encontrou outro pedaço significativo. Em seguida, irrigou a região com soro, enxugando o sangue que teimava em se acumular no corte. Enquanto ela terminava de limpar, o mesmo policial ambiental se aproximou, testemunhando a cena com respeito e curiosidade. Viu o pedaço de metal que a veterinária removera. Era prova suficiente de que realmente houvera um disparo contra o cavalo, confirmando o que todos relatavam. Miguel deixou escapar um suspiro longo, recostando a testa contra a crina de Tempestade. Seu coração batia acelerado, aliviado por ver que tinham dado mais um passo importante. Porém, ainda estava ciente de que a batalha pela vida do cavalo não terminara. Precisaria de mais cuidados, de um lugar seco,
de remédios adequados. E para isso, era fundamental que as estradas fossem desbloqueadas. A veterinária enfaixou o local outra vez, usando ataduras mais apropriadas, e aplicou uma injeção de anti-inflamatório e antibiótico na veia do cavalo. Fez uma leve massagem no pescoço de Tempestade, tentando tranquilizá-lo. Miguel e Pedro permaneceram ao lado, quase sem piscar, preocupados com cada segundo. Por fim, ela levantou, com expressão cansada e serena. Limpou as luvas sujas de lama e sangue, jogando-as num recipiente de descarte, e virou-se para o grupo que a cercava com ansiedade. Em sua voz havia gratidão pelo sucesso parcial, mas também um peso enorme de responsabilidade. O veterinário remove o fragmento de bala da perna de Tempestade e ergue o rosto com uma expressão sombria. Avisa que a sobrevivência do cavalo depende de uma cirurgia imediata, que talvez não seja possível se as estradas continuarem intransitáveis. O dia foi avançando, revelando o estrago que a tempestade deixara para trás. A lama cobria grande parte do terreno. Havia poças fundas espalhadas por toda parte, e trechos de cerca destruída boiavam em poças lamacentas. Ainda assim, a chuva tinha, enfim, cedido. O vento soprava com menos intensidade, e um vislumbre de sol tentava romper as nuvens densas. Era um momento frágil de transição. Nem mais noite, mas ainda distante de um dia tranquilo. Tempestade continuava deitado, envolto por ataduras e panos. A veterinária, Mariana, terminara de fazer o possível para fechar e proteger o ferimento deixado pela bala. Os voluntários da Defesa Civil se revezavam entre dar assistência ao cavalo e checar as necessidades das pessoas que ficaram isoladas. Em meio às primeiras rajadas de luz da manhã, alguns deles traziam água limpa e alimentos simples, pois todos estavam exaustos e sem comer direito desde a véspera. Miguel permanecia ao lado de Tempestade, com a calça encharcada de lama e os braços marcados por arranhões. Mas isso pouco importava diante do alívio que sentia ao ver o cavalo respirar, mesmo com dificuldade. A dor era nítida na expressão de Tempestade. As orelhas se mantinham abaixadas, o olhar vidrado em algum ponto que ninguém mais enxergava. Só que, aos poucos, o tremor do corpo parecia diminuir, como se a medicação começasse a fazer efeito. Pedro apareceu carregando uma garrafa de água, o rosto ainda sujo. Aproximou-se, oferecendo-a a Miguel. "Toma, você está precisando." "Já faz tempo que não bebe nada." Miguel aceitou com um aceno de cabeça, bebendo alguns goles. O líquido gelado desceu pela garganta, trazendo um vislumbre de vigor. Logo ele passou a garrafa para o rapaz, que se sentou ao lado, observando o cavalo com olhos aflitos. "Ele vai ficar bem?" Pedro perguntou, baixinho. "Precisa de cuidados veterinários melhores do que podemos dar aqui", explicou Miguel, com sinceridade. "A doutora fez o que pôde, mas Tempestade tem que ser levado para um lugar onde possam operar direito. Ele perdeu muito sangue." Pedro concordou, mordendo o lábio, tenso. Um policial ambiental se aproximou, notando a expressão deles. Acabamos de ser informados por rádio que as estradas secundárias estão começando a ser desobstruídas. Equipes maiores de resgate vão chegar, mas pode levar algumas horas até conseguirem atravessar todo o atoleiro." Esse anúncio trouxe um sopro de esperança. Talvez com um maquinário apropriado, fosse possível remover entulhos e criar uma rota de fuga. A veterinária, que terminara de checar a atadura, se levantou, limpando as luvas contra a calça. Impermeável. "Se tivermos sorte, dá para levar o cavalo num veículo adaptado ou até mesmo num reboque. Mas precisamos de uma carreta e, principalmente, de um lugar para fazer a cirurgia." Dona Celina, que ouvira a conversa, se aproximou. Com a voz firme, porém acolhedora, sugeriu: "O Raras do Martins fica a umas 2 horas daqui quando... A estrada não tá desse jeito. Ele é bom, tem estrutura para cuidar de animais feridos. E com a ajuda desses policiais e voluntários, a gente pode chegar lá, né?" Mariana franziu o senho. "Se limparmos parte do caminho e conseguirmos...
Colocar Tempestade numa carreta equipada. Talvez seja possível. Não é o ideal, mas é nossa melhor aposta. A conversa foi interrompida por um tumulto próximo à árvore onde Rafael estava detido. Irritado, ele xingava em voz alta, reclamando que precisava falar com seu advogado. Os policiais ambientais mantinham a calma, mas deixavam claro que, pelas evidências e testemunhos, ele responderia pelas ameaças e pelo disparo contra o cavalo. Um dos voluntários comentou que Pedro tinha gravações no celular de tudo o que acontecera, provas mais que suficientes para incriminá-lo. "Vocês não podem fazer isso comigo", esbravejou Rafael, a voz esganiçada. "Esse cavalo é meu. Eu tenho documentos de posse. Esse pessoal todo está inventando história. Vai explicar isso lá na delegacia, seu Rafael", cortou o policial, numa postura dura. "Quando a estrada abrir, o senhor vai conosco. Até lá, fique quieto, para não piorar mais a sua situação." Rafael se calou, embora a fúria continuasse fervendo em seu semblante. Um de seus capangas estava sentado no chão, quieto, certamente arrependido de ter entrado naquela confusão. A chuva voltara a cair de leve, num ritmo miúdo, quase melancólico. O céu, porém, insistia em se iluminar, como se a natureza tentasse compensar todo o estrago. Enquanto isso, a equipe de voluntários e moradores locais que haviam se deslocado para aquele ponto começou a cavar uma trilha, improvisada de saída, removendo alguns galhos e usando pás para abrir sulcos de drenagem. Quase em sincronia, um rumor de motores ao longe indicava que máquinas pesadas se aproximavam de outro lado. Era a operação emergencial para reconstruir a estrada e resgatar as famílias ilhadas. O tempo corria. Miguel notava que Tempestade, embora estabilizado, ainda sofria muito. A veterinária tentava administrar algo para a dor, mas o cavalo estava fraco. Conversou com os policiais, explicando que levar o animal o quanto antes para um lugar adequado era a prioridade. Sem protestar, eles concordaram. Afinal, a vida de Tempestade estava em risco, e não havia por que mantê-lo ali só para satisfazer os gritos de Rafael. 2 horas se passaram. O cheiro de diesel das máquinas misturava-se ao da terra úmida. A cada trator que passava, pedaços de lama endurecida eram empurrados para o lado, criando um caminho transitável. Dona Celina ajudava a orientar os operários, pois conhecia bem o terreno. Pedro corria de um lado a outro, falando com alguém que emprestaria uma carreta para transporte de animais. Finalmente, a carreta chegou rebocada por um trator, e o plano de evacuação começou a tomar forma. Com cuidado, estenderam uma espécie de rampa de madeira e cobriram-na com lona. Miguel e a veterinária guiaram Tempestade, que, a muito custo, conseguiu se erguer com o apoio de alguns homens fortes que sustentavam seu flanco. O cavalo relinchou baixinho, a perna machucada, enfaixada e protegida, mas, mesmo exausto. E parecia compreender que ali se abria um caminho para viver. Depois de muito esforço, conseguiram acomodá-lo na carreta. Prenderam a estrutura com correias, garantindo que o animal não se mexesse tanto durante o deslocamento. Um voluntário subiu na traseira para ficar ao lado de Tempestade, segurando a corda e ajudando a veterinária, que monitoraria os sinais vitais durante o trajeto. Miguel subiu também, determinado a não desgrudar do cavalo até saber que ele estaria salvo. Enquanto isso, os policiais encaminhavam Rafael e seus comparsas para um veículo que seguia direto para a delegacia, assim que as máquinas liberassem a passagem. Miguel conseguiu finalmente passar a corda, fazendo um laço não muito apertado. O cavalo relinchou outra vez, uma mistura de medo e exaustão. Miguel tentou falar em um tom firme, mas tranquilo. "Calma, eu vou te tirar daqui." Não sabia se o cavalo entenderia as palavras, mas acreditava que os animais captam o tom de voz, a energia. Precisava transmitir segurança, mesmo tendo o pulso acelerado e as memórias dolorosas rondando sua mente. Pensou nos colegas bombeiros que já não estavam vivos, nos resgates mal-sucedidos, na culpa que sempre o perseguiu. Mas agora, naquele segundo, só importava aquela vida ali,
pedindo socorro em relinchos desesperados. Com esforço enorme, aproveitou o fio de esperança que ainda restava no olhar do bicho e começou a puxá-lo para mais perto da margem. A água barrenta dificultava tudo, mas a corda, atada à árvore, oferecia um ponto de sustentação. A cada poucos centímetros, Miguel parava para ganhar fôlego. A correnteza continuava intensa, e troncos e galhos passavam boiando pela lateral, lembrando que, a qualquer momento, tudo podia dar errado. Foi então que uma rajada de vento veio junto de um relâmpago estrondoso. A árvore em que a corda estava presa balançou violentamente, e Miguel temeu que as raízes não aguentassem, mas ela resistiu. Com o coração quase saindo pela boca, ele persistiu no esforço, até sentir o solo se tornar menos fundo. O cavalo, trêmulo, começou a encontrar alguma firmeza no chão encharcado. Miguel puxou o laço com cuidado, conduzindo o animal como pôde, esquivando-se de detritos que a enchente arrastava. O cavalo vacilou, balançando o corpo, mas Miguel o segurou com toda a força que ainda tinha, a lama sugando seus pés a cada passo. O cheiro de terra molhada e suor de bicho misturado à chuva dava àquele momento uma intensidade quase palpável. Quando enfim chegaram a um ponto, onde a água batia próximo ao joelho do cavalo, Miguel sentiu a adrenalina baixar um pouco. O relinchar do animal soou mais leve, como se tivesse um fiapo de esperança. Ele fez um carinho rápido no pescoço do cavalo, que arfava em busca de ar. Era negro, sem marca de fazenda, sem bridão ou sela, e parecia jovem, apesar do olhar cansado. Antes que Miguel pudesse sequer planejar o próximo passo, um clarão atravessou a escuridão. Eram faróis de um veículo que avançava pela estrada, abrindo caminho no breu da tempestade. O motor roncou alto, indicando que alguém se aproximava em alta velocidade. Ainda ofegante, Miguel manteve a mão na corda, sentindo um arrepio de pressentimento. Aquela cena de resgate estava longe de terminar. Alguma coisa lhe dizia que novos problemas estavam prestes a surgir, mais rápidos do que o turbilhão das águas. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e pensou que precisava buscar ajuda. Talvez fosse, quem sabe, um morador local ou um resgate profissional. Mas a expressão dura que se desenhou sob as luzes não pareceu nada amistosa. Houve um estalo de medo e alerta dentro dele, como se estivesse novamente numa zona de conflito. A chuva continuava a fustigar o corpo cansado de Miguel. As botas afundavam na lama, e o cavalo respirava de forma pesada, assustado, mas vivo. O barulho do motor se aproximava cada vez mais, e a tensão no ar ficava mais densa. Miguel se perguntou se havia tempo para pensar em outra coisa que não fosse salvar a si mesmo e ao bicho. Sentia o peso de todas as responsabilidades, de todo o passado inacabado que o perseguia. Então ele se deu conta de que a ajuda que talvez procurasse não chegaria a tempo e que, por pior que fosse a situação, não podia recuar. A tormenta do lado de fora só tinha um rival. A tempestade de lembranças e sensações que explodia dentro dele, lembrando-o de que esse era o momento decisivo. Quando o feixe de luz finalmente se ergueu, banhando o cavalo e Miguel, ele percebeu que não tinha escolha. Precisava agir. Miguel se firma contra a torrente, corda em mãos, e percebe que não pode esperar por ajuda. Ele precisa agir agora ou assistir o cavalo ser levado pela correnteza. Miguel avançou, mais alguns passos na água lamacenta, sentindo a correnteza pressionar seu corpo com força. A corda estava firme em sua mão, mas escorregava de tempos em tempos por causa da chuva incessante. O cavalo agitava o pescoço, abrindo e fechando as narinas em agonia. As orelhas retesadas pareciam alertá-lo de que o pânico só aumentaria se aquele estranho que tentava resgatá-lo falhasse. Apesar da tensão, Miguel sentiu um ímpeto de determinação. Precisava chegar mais perto, mesmo correndo o risco de ser arrastado. Fincou os pés com toda a força, enquanto a água batia na altura de seu peito. Uma rajada de vento soprou forte,
trazendo consigo folhas e pequenos galhos que rodopiavam na superfície turva. O cavalo relinchou, assustado, ao ser atingido por algum detrito na garupa. O fazendeiro tentava ainda falar algo sobre seus direitos e documentos de propriedade, mas sem efeito. Ninguém ali parecia disposto a dar ouvidos às chantagens. Dona Celina e Pedro se despediram com abraços rápidos, garantindo que Miguel poderia ficar na casa deles quando voltasse. O trator avançou devagar, balançando no caminho improvisado. Na carreta, Tempestade soltou um longo suspiro, como quem enfim via uma chance de sair daquele pesadelo. Miguel afagou sua crina, enxugando um pouco da lama ressecada. "Você vai conseguir, amigo. Fica tranquilo", sussurrou. O comboio partiu, deixando para trás a paisagem destruída pela enchente e a lembrança de uma noite terrível. Mas que despertara uma solidariedade inesperada entre aqueles que lutaram para salvar um ser indefeso. A estrada ainda estava cheia de pontos críticos, exigindo que o trator e os outros veículos seguissem quase em passo de tartaruga. Mesmo assim, cada metro ganho era motivo de alívio e renovava a esperança. Quando por fim chegaram à via principal, descobriram que as equipes de resgate haviam feito um grande mutirão para desobstruir o acesso. Conseguiram abrir um trajeto estreito, mas transitável, rumo ao Raras do Martins. A veterinária mantinha os olhos atentos nos sinais vitais de Tempestade, conferindo a atadura e aplicando analgésicos. O cavalo mexia as orelhas, reagindo, de leve às vozes e aos barulhos de motor. Miguel permanecia ao seu lado, sentindo-se tomado por um misto de cansaço profundo e paz interior. Algum tempo depois, a carreta estacionou diante de uma área ampla, cercada por cocheiras limpas e bem cuidadas. Funcionários do Raras apareceram para ajudar, trazendo instrumentos médicos e acolchoados. Carregaram Tempestade para dentro, onde haveria espaço adequado para um procedimento cirúrgico. Em poucos minutos, a veterinária, apoiada por outros especialistas, iniciou os preparativos para cuidar do cavalo de forma mais detalhada e segura. Miguel, então, pode finalmente tirar um momento para respirar. Lavou o rosto e as mãos numa pia externa, sentindo a água escorrer pelo corpo ainda tenso. Pensou nas memórias que o assombravam, nas missões passadas em que perdera colegas e carregara a culpa. Era como se, ao salvar Tempestade, ele resgatasse também algo dentro de si, a confiança na vida e na coragem de seguir em frente. Horas se passaram até a cirurgia terminar. A noite caiu novamente, mas de forma muito diferente daquela anterior. O céu estava mais limpo e estrelas surgiam timidamente. A veterinária saiu para encontrá-lo, rosto cansado, porém aliviado. Disse que a bala havia sido removida por completo e que, com repouso e cuidado, Tempestade tinha boas chances de voltar a andar sem sequelas graves. Miguel fechou os olhos, agradecendo em silêncio. Entrou na cocheira improvisada e viu o Bustu, cavalo deitado em uma cama de palha macia, recebendo soro e medicação. Ao notar sua presença, Tempestade ergueu levemente a cabeça, as narinas se abrindo num sopro suave. Miguel pousou a mão em seu pescoço, sorrindo. Sabia que o caminho de recuperação ainda seria longo, mas pela primeira vez não sentia medo. Havia sim a certeza de que tinham passado pelo pior juntos. À luz clara do novo dia, Tempestade ergueu a cabeça na direção de Miguel, como se reconhecesse o laço que os unia desde a noite mais sombria. Miguel ficou ao lado dele, e livre do peso de antigas culpas, disposto a construir um futuro em que a coragem e a compaixão falassem mais alto. A intensidade da chuva criava um zumbido contínuo, ofuscando os sons ao redor. Ainda assim, de repente, uma voz de mulher se sobressaiu. "Ei, cuidado! Você vai se afogar, meu filho!" Miguel ergueu o olhar e viu, na margem enlameada, e uma senhora de cabelos grisalhos segurando um guarda-chuva retorcido pela ventania. Ao lado dela,
um rapaz com um celular na mão tentava, sem sucesso, levantar o aparelho em busca de sinal. "Moço, saia daí!" A senhora insistiu. "Chame socorro!" Ele piscou para clarear a vista, quase tomado pela água que espirrava em seu rosto, mas meneou a cabeça negativamente. Não havia outra escolha. O cavalo estava no limite, e o tempo que gastaria buscando ajuda poderia custar a vida do animal. As lembranças do passado vinham como presságios. A cada segundo precioso, o risco aumentava. "Eu não posso abandonar!" gritou de volta, com a voz rouca do esforço. A água corrente quase o fez perder o equilíbrio, principalmente quando um galho grosso surgiu vindo do nada e bateu em sua perna. Ele prendeu a respiração e piscou de dor, sentindo o músculo da coxa queimar. Mesmo mancando, não desistiu. Arrastou o corpo pela enxurrada até chegar ao cavalo, que relinchava de olhos esbugalhados, lutando para manter a cabeça fora d'água. A senhora, Dona Celina, como descobriria depois, continuava a exclamar: "Isso é loucura!" E chamei o neto para ver se ligava para alguém, mas está sem sinal. O jovem, Pedro, fazia gestos com o aparelho, tentava subir em um ponto menos alagado e gritava: "Ainda não pega, vou continuar tentando." Miguel então conseguiu passar a corda ao redor do pescoço do cavalo, mas o movimento foi brusco demais e o animal se debateu, arrastando Miguel para debaixo d'água por alguns segundos apavorantes. Ele sentiu a corrente pressionando suas costas e girou o corpo instintivamente. Soltou algumas bolhas de ar enquanto tentava recuperar o controle, tateando no escuro lamacento, sem enxergar nada. Dona Celina soltou um grito aflito na margem. Pedro, de mãos atadas, olhava sem saber como ajudar. Era como ver uma cena de cinema, mas nada era ficção. Tudo ali era urgência e perigo reais. Miguel emergiu com uma tosse desesperada, ofegante, segurando firme a corda. Tinha o rosto encharcado, sentia o gosto de terra na boca e o barulho ensurdecedor da chuva. Conseguiu se apoiar momentaneamente em uma rocha submersa, tentando limpar a vista com a mão livre. O cavalo também tossia, levantando espumas d'água e soltando relinchos trêmulos. "Aguenta firme", Miguel disse baixinho, incerto. Se o cavalo poderia ouvi-lo em meio ao temporal. Um estalido no céu anunciou outra trovoada, iluminando toda a paisagem por um instante e revelando a fisionomia aterrorizada do animal. Miguel apertou a corda para não perdê-la e gritou para o rapaz: "Ei, garoto! Prenda a ponta em alguma árvore! Rápido!" Pedro correu pela margem, afundando até as canelas no barro. Encontrou num tronco forte e começou a enrolar as cintos a corda, mas notou que um dos nós de Miguel estava cedendo. Sem hesitar, largou o celular em um canto mais seco e tentou puxar o resto da corda para fortalecer o laço. "Assim?" Pedro perguntou, com a voz trêmula pelo medo e pelo frio. "Isso, mas amarre bem firme." A cada puxão, o cavalo se debatia, criando ondas que lambiam o rosto de Miguel. Ele forçava a corda com todo o peso do corpo para guiá-lo à parte menos funda do rio. Metros adiante, encontrou uma pedra parcialmente submersa onde podia firmar um dos pés. Conseguiu se erguer o suficiente para respirar melhor, ainda que a água batesse em seu peito e sacudisse seu corpo. O cavalo tremia sem parar, com espuma branca na boca. O esforço para se manter de pé era enorme. Parecia claro que o bicho estava entregue ao desespero, mas ainda encontrava alguma reserva de força para continuar lutando. Miguel, agora, conseguindo pisar, puxava a corda devagar, sem trancos bruscos, para que o animal não se assustasse mais. "Força aí, amigo, só mais um pouco", murmurou, com a voz embargada pela água e pela tensão. Pouco a pouco, eles conseguiram avançar. O cavalo afundava uma das patas na lama, mas Miguel, firme, ajustava sua posição para dar suporte. O barulho da chuva dava lugar a uma espécie de zumbido na cabeça dele. Sentia o coração martelando dentro do peito, como se a qualquer momento fosse explodir.
Um estalo ecoou perto da margem quando algo grande se desprendeu e desceu a correnteza. Parecia o tronco de uma árvore. Todos os sinais apontavam para uma situação que poderia piorar em segundos. O medo de ver o cavalo sumir num redemoinho terrível era sufocante. Ainda assim, Miguel reuniu toda a energia que lhe restava. E, finalmente, conseguiu conduzir o animal para uma parte do rio onde a corrente estava menos forte. "Agora!" ele gritou para Pedro. "Vamos puxar juntos." O rapaz, mantendo a corda presa ao tronco, começou a tracionar. Miguel empurrou o cavalo pela anca com cuidado para não levar um coice. A cada puxão, o animal se aproximava mais da margem. O caminho restante estava escorregadio e, muitas vezes, ambos quase caíram. Após uma eternidade de segundos angustiantes, os cascos finalmente encontraram terreno mais firme. Quando o cavalo enfim saiu da água, escorregou sobre a lama, mas Miguel segurou a corda para evitar que caísse outra vez. O bicho soltou um relincho rouco, misto de alívio e dor, sacudindo o corpo para se livrar do excesso de água. Uma torrente de sujeira e gravetos escorreu do pelo negro. "Aqui! Encosta aqui!" Dona Celina agitava a mão, indicando um pedaço de terra que não parecia tão alagado. O cavalo tentou dar alguns passos, mas as patas trêmulas cederam. Ele tombou de lado, respirando com dificuldade, um vapor quente escapando de suas narinas em contraste com a chuva gelada. A cena cortava o coração. Miguel se ajoelhou ao lado do animal, passando a mão pela crina e sentindo a pulsação acelerada. "Calma, está tudo bem agora", disse com a voz ainda ofegante. Conseguiu. As batidas de chuva se misturavam às batidas do coração de todos ali presentes. Pedro se aproximou, sujo de lama até a cintura, segurando o celular que não parava de filmar. Ele tentava falar algo sobre pedir ajuda, mas a voz saía desconexa. Dona Celina olhou para Miguel com um misto de gratidão e preocupação. "Obrigada por..." A emoção a fez parar de falar. "Você se arriscou muito." Miguel, ainda tentando recuperar o fôlego, fez um gesto de que estava tudo certo, mas a expressão em seu rosto mostrava o quanto estava exausto e preocupado. O cavalo tremia sob sua mão, numa luta silenciosa para manter o ritmo da respiração e não se entregar ao cansaço extremo. Por um instante, a força descomunal da tempestade pareceu perder intensidade, como se o céu estivesse dando uma trégua momentânea. Era cedo para dizer, mas a chuva diminuíra ligeiramente, proporcionando um breve alívio. Mesmo assim, as nuvens pesadas continuavam no alto, prometendo mais castigo. Miguel continuou afagando o pescoço do cavalo, e o animal lentamente foi se acalmando. A água escorria pelas crinas em longos filetes, formando poças na lama ao redor. Sentia vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, com aquele alívio tenso que acompanha as situações limite. Não sabia explicar o motivo, mas sentia uma conexão estranha com o bicho. Talvez fosse a lembrança dos inúmeros resgates que tinha vivido como bombeiro, ou a própria sensação de estar lutando contra algo que parecia invencível. No meio desse clima, um brilho forte surgiu de repente na escuridão. Eram faróis de veículo. O feixe de luz cortou a neblina e a chuva como uma faca, projetando sombras longas. Imediatamente, o coração de Miguel se acelerou de novo, sentindo que algo não estava certo. Numa fração de segundo, percebeu que essa história não terminaria tão cedo. Aquele resgate mal tinha começado. Assim que o cavalo se acalma, faróis atravessam a tempestade. Um veículo se aproxima, e Miguel, com o coração ainda disparado, sente que esse resgate está longe de chegar ao fim. Miguel ainda sentia o coração martelar contra o peito quando o veículo estacionou, os faróis iluminando o cavalo deitado na lama. A chuva diminuíra um pouco de intensidade, mas o frio ainda cortava a pele. Dona Celina, ao lado de Pedro, observava o homem que acabava de descer de um jipe robusto, trazendo consigo uma presença inquietante. O recém-chegado fechou a porta com força, lançando um feixe de lanterna sobre Miguel
e depois em direção ao cavalo. Seu rosto era severo, a postura rígida sob a chuva. Sem perder tempo, ele gritou: "Quem está mexendo no meu cavalo?" Miguel ergueu o olhar e tentando se recompor do cansaço. O cavalo agora respirava lentamente, exausto, e reagia à luz com um movimento de orelhas ainda acuado. "Como assim, seu cavalo?" Miguel perguntou, cauteloso. O homem aproximou-se, pisando firme na lama, sem se importar com o barro que respingava. Tinha um rosto duro, marcado pelo sol, e trazia uma jaqueta escura encharcada. Aproximou a lanterna de Miguel. "Esse bicho fugiu das minhas terras. Claro que é meu. E você? Quem é você para pegar o que não te pertence?" A voz soou grave e autoritária. Miguel sentiu a tensão no ar, pois mal acabara de salvar o animal de uma enchente mortal e agora se via confrontado por alguém que parecia ter outros planos para aquela vida indefesa. Antes que pudesse responder, Dona Celina se adiantou. Rafael do Amaral", ela disse, com um tom de reprovação. "Você não tinha nada que aparecer para atrapalhar agora." Rafael, sem desviar o foco da lanterna, apenas arqueou as sobrancelhas ao reconhecer a senhora. "Você... Por aqui, Dona Celina. Pensei que estivesse em casa, bem longe desse lamaçal. E estou, ou melhor, tentando chegar a um lugar seguro com meu neto. Mas esse rapaz aqui arriscou a vida para salvar o cavalo. E agora você surge dizendo que é seu?" O homem balançou a cabeça lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. "Pois é. Não importa o quanto se arrisque. Se o bicho é meu, é meu." Ele apontou para o cavalo deitado na lama. "Ele saiu da minha propriedade e quero recuperá-lo." Miguel observou a expressão do cavalo, que levantou a cabeça e respirou com dificuldade, como se sentisse de novo o cheiro de perigo. O ex-soldado se pôs de pé, ignorando a dor nas pernas pelo choque com os detritos da correnteza, e se posicionou entre o animal e Rafael. "Ele não pode ser movido agora. Está exausto e ferido. A água quase o levou." Rafael retrucou, na hora, erguendo um papel molhado de dentro de um bolso interno da jaqueta. "Você acha que entendo pouco de cavalo, é? Tenho aqui documentos de posse. O terreno onde ele estava também me pertence. Então não se meta." Os pingos grossos da chuva ricocheteavam no documento meio ensopado, difícil até de ler. Mas o tom de Rafael deixava claro que ele não estava interessado em argumentos. Miguel olhou para Dona Celina, que mantinha os lábios cerrados, desaprovando aquilo. Ela murmurou para ele: "Esse homem vive caçando cavalos que aparecem. Por aqui, diz que são dele e some com eles sabe-se lá onde." A resposta atravessou a mente de Miguel como um sinal de alerta. Ele viu o olhar do cavalo, atordoado, e sentiu a ira subir, lembrando-se de antigas situações de injustiça que presenciara. Não podia permitir que aquele animal, salvo a duras penas de uma enchente, fosse entregue de mão beijada a um homem que aparentava ter intenções duvidosas. Porém, não queria fazer julgamentos precipitados. A chuva e a lama tornavam tudo ainda mais dramático, mas Miguel se manteve firme. "Meu nome é Miguel. Não estou aqui para roubar nada. Só não vou deixar você arrastar esse cavalo." Ferido por aí no meio da noite. Rafael deu um passo à frente, quase encostando o nariz no de Miguel, a lanterna piscando no rosto cansado do ex-bombeiro. "E quem vai me impedir?" O silêncio gelado foi cortado apenas por um trovão distante. Nessa hora, Pedro, que até então observava calado, ergueu o celular levemente para cima. Miguel percebeu o brilho da tela e compreendeu que o rapaz estava filmando tudo. Rafael também notou, soltando um rosnado de irritação. "Desligue esse negócio", exigiu, apontando a lanterna para Pedro. "Ou vai se arrepender." Pedro segurou o telefone com mais força. Um leve tremor evidenciava o medo, mas não parou de filmar. Dona Celina o segurou pelo ombro, meio que protegendo o neto. A chuva continuava fina, mas persistente, e escorria pela lataria do jipe e pelas roupas deles. O vento fazia pequenos redemoinhos de folhas no chão. Sem aviso,
Rafael enfiou a mão na jaqueta e sacou uma pistola. A reação imediata foi de choque. Dona Celina cobriu a boca com a mão. Pedro arregalou os olhos e Miguel sentiu o estômago revirar. Seus instintos de soldado gritaram perigo. Ele deu um passo atrás, levantando as mãos, como se quisesse ao mesmo tempo acalmar Rafael e preparar-se para se defender. É melhor não fazer isso, disse Miguel, com a voz tensa, mas controlada. Você está sendo gravado. Por alguns instantes, Rafael mirou o cano da arma para o chão, mas com os dedos coçando para levantá-la. O cavalo soltou um relincho, tentando se erguer de leve, mas as patas escorregaram na lama e ele voltou a deitar. Seus olhos se arregalaram, como se a simples presença daquele homem armado trouxesse mais insegurança do que a correnteza. Do rio. Vocês acham que vídeo vai me impedir? Rafael balançou a cabeça com desdém. Ninguém vai testemunhar contra mim. Dona Celina ajeitou a coluna, contrariada. Eu testemunho, e bem alto. Rafael fitou o olhar decidido da senhora. Rangeu os dentes, ciente de que qualquer atitude extrema contra ela ou Pedro seria muito mais grave e difícil de encobrir. A essa altura, as gotas de chuva pareciam agulhas geladas perfurando o ar. A escuridão da noite tornava tudo mais hostil, como se o mundo parasse para assistir àquele embate. Rafael suspirou. Então abaixou a arma lentamente e voltou a guardá-la na jaqueta, lançando um olhar letal em direção a Pedro e Dona Celina. Isso não vai ficar assim. Se o cavalo é meu, vou levar, nem que eu volte com mais gente. Miguel limpou a água do rosto, cerrando os punhos. Sabia que bater de frente sem saber toda a situação poderia sair caro. Mas, ao mesmo tempo, não havia a menor chance de ver aquele bicho submetido a um destino cruel. Com o tempo que passara como bombeiro, aprendera a conhecer o olhar de quem está em desespero. O cavalo estava exaurido e indefeso, e a simples menção de ser arrastado para outro lugar seria fatal agora. O único barulho que se ouviu a seguir foi o da chuva, agora mais intensa, e o ronco do motor do jipe, que ficou ligado ao lado, iluminando o lamaceiro onde o cavalo jazia. Ninguém se moveu por alguns segundos, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Pedro continuava filmando com o celular. Rafael percebeu. Hesitou em avançar novamente, mas fez um gesto obsceno e deu 2 passos para trás. Vou provar que esse animal é meu, seja na justiça ou de outra forma. Miguel assentiu, mas sem fraquejar na postura. A única coisa que me importa é o bem-estar do cavalo. Se tiver documentos, leve aos órgãos responsáveis e a gente verifica. Mas por ora, não vou permitir que seja arrastado daqui assim. Rafael cerrou o olhar. Vocês me pagam por isso. As palavras saíram quase sibilantes e pairaram no ar. Dona Celina balançou a cabeça em reprovação, enquanto Pedro se manteve firme, mesmo com o coração disparado. A chuva, repentinamente, deu um estouro num trovão que ressoou em todo o vale, como se fosse um sinal de que aquela discussão tinha chegado ao auge. Rafael voltou ao jipe, pisando na lama com raiva, mas sem dar as costas a eles. Era como se quisesse gravar no rosto de cada um a expressão de ódio que carregava. Antes de entrar no veículo, soltou uma última ameaça. Não vão ficar com esse cavalo por muito tempo. Em seguida, bateu a porta e acionou o motor, fazendo a luz dos faróis se afastar. O ruído do motor se confundiu com as batidas fortes da chuva no teto do carro, trazendo uma sensação de fim abrupto para aquele encontro, mas não para a tensão que pairava no ar. Miguel manteve os olhos presos na traseira do jipe, que foi sumindo no meio da escuridão. O coração dele ainda estava acelerado. Sentia a adrenalina pulsar, como quando lidava com situações de perigo na época de soldado. Por um instante, e procurou retomar o fôlego, e se convenceu de que precisaria ficar de olho naquela situação. O cavalo soltou um pequeno gemido, retomando Miguel ao presente. Ele se abaixou para tocar o pescoço do bicho, ainda com cuidado. Dona Celina aproximou-se, a expressão preocupada. Ele pode tentar alguma coisa.
Você sabe, é um homem perigoso. Miguel assentiu. Sentia o cansaço apertar. Mas a vontade de proteger o cavalo era mais forte. Pensava em como dar-lhe abrigo e nos desafios que isso implicaria. A chuva ainda caía, mas o calor da raiva e do dever o mantinha firme. Pedro guardou o celular no bolso, as mãos trêmulas, pelo nervosismo, mas orgulhoso de ter filmado cada detalhe. Sem dizer nada, apenas trocou um olhar com Miguel e Dona Celina, deixando claro que havia gravações suficientes para expor Rafael e qualquer atitude ilegal que tentasse. Então veio um estrondo maior no céu. Um clarão assustador cortou. As nuvens, iluminando por um segundo o semblante sombrio de Rafael do Amaral ao longe, antes de ele desaparecer de vista, deixando para trás apenas a promessa de mais problemas. Um relâmpago rasga o escuro, revelando o olhar frio de Rafael, que engata a marcha do jipe e parte sob a chuva, deixando para trás a tensão e a certeza de que tudo pode piorar. Depois que Rafael partiu, Miguel ficou alguns segundos, parado, o pulso ainda acelerado, sentindo a pressão da chuva voltar a pesar em seus ombros. O cavalo continuava no mesmo lugar, exausto e deitado na lama, soltando respirações curtas e tensas. Uma sensação estranha tomou conta de Miguel. Alívio por ter impedido que o animal fosse levado embora de forma agressiva, mas também um desconforto enorme por perceber que aquela história estava longe de acabar. Dona Celina, com o cabelo grisalho grudado na testa pela garoa, aproximou-se para examinar o cavalo. Pedro, alguns passos atrás, mantinha o celular na mão, ainda gravando, mas logo decidiu guardar o aparelho. Era visível que a insistência de Rafael em dizer que o bicho lhe pertencia deixava ambos preocupados. Vamos tentar levar ele para um lugar mais seco, sugeriu Miguel, com a voz branda, para não assustar o animal. Não é seguro deixá-lo aqui na beira do rio, com essa lama toda. Dona Celina concordou, meneando a cabeça. Indicou um ponto, alguns metros acima na encosta, onde o solo parecia um pouco menos encharcado. Era uma pequena faixa de terra, ainda irregular e lamacenta, mas melhor do que permanecer tão próximo da margem do rio transbordado. Meu terreno fica logo ali atrás, explicou ela. Não é longe, mas o caminho está virado num brejo. Precisamos ver se ele consegue andar. Miguel ajoelhou-se com cuidado ao lado do cavalo para avaliar seu estado. Notou um corte na perna dianteira, possivelmente devido a algum galho ou pedra no rio, mas não parecia profundo demais. O problema maior era a fraqueza e o cansaço extremo que transpareciam nos olhos do animal. Ei, rapaz! Miguel passou a mão pelo pescoço molhado do bicho, tentando transmitir calma. A gente vai te tirar daqui. Era uma situação delicada, pois o cavalo certamente estava assombrado depois de quase se afogar. Mesmo assim, esboçou um movimento lento, como se tentasse se levantar. Miguel e Pedro seguraram firmemente, a corda já presa na outra árvore, dando suporte. Com um gemido estridente, o cavalo finalmente ficou de pé, instável sobre as patas trêmulas. Uma golfada de água escorreu por sua boca e ele lançou um olhar desconfiado ao redor, ainda atordoado pela passagem de Rafael. Isso, disse Miguel, aliviado por vê-lo de pé. Com cuidado. Vamos andando. Foram dando passos curtos, quase arrastados. O chão escorregadio dificultava tudo, e o cavalo por vezes ameaçava cair. Ainda assim, pouco a pouco, e conseguiram avançar até o local mais elevado. O vento uivava, sacudindo as árvores que contornavam o terreno de Dona Celina. De tempos em tempos, relâmpagos estalavam no céu, lançando clarões que mostravam o contorno das nuvens escuras. Quando enfim chegaram à pequena elevação, Miguel avaliou o lugar. Não era exatamente seco, mas estava a salvo de ser tomado pela água na enxurrada imediata. O cavalo, que até então não tinha nome, pousou o focinho contra o braço de Miguel, exausto demais para resistir. Por algum motivo, o ex-bombeiro lembrou-se de um cavalo que conhecera nos tempos de quartel.
batizado de Tempestade, por causa da coragem em meio a trovoadas de treino. Aquele animal diante dele, com a pelagem negra, o porte altivo mesmo na fraqueza e o olhar que parecia combater o próprio destino, merecia um nome à altura. Você tem o espírito de uma tempestade, murmurou Miguel, deixando o pensamento escapar em voz alta. Forte, mas também impulsivo. Ninguém mais escutou ou comentou, pois estavam ocupados tentando ajeitar alguns pedaços de madeira e uma lona velha para servir de abrigo provisório. Dona Celina, pé, afundado na lama, resmungava baixinho sobre como o tempo tinha virado de um jeito que ela não via fazia décadas. Pedro segurava a ponta da lona, lutando contra o vento para não deixá-la voar. As chuvas não dão trégua, ele comentou, olhando para o céu sem estrelas. E parece que tem mais nuvens vindo. Miguel ergueu o queixo, reparando no horizonte escuro. Realmente, a tempestade parecia interminável, pronta para despejar ainda mais água sobre aquelas terras. Olhando de relance para o cavalo, que, em sua mente, já se chamava Tempestade, decidiu que não deixaria aquele animal à mercê da sorte. Precisava cuidar dele, pelo menos até garantir que estivesse fora de perigo. Assim que terminaram de improvisar um abrigo, Dona Celina correu até a varanda simples de sua casa, que ficava a alguns metros acima do local onde haviam parado. Voltou com toalhas velhas, um balde de água limpa e algumas ervas que guardava para eventuais emergências. Jogou tudo no chão, forrado por um plástico, e começou a limpar o corte na perna do cavalo. Eu sei o básico, ela explicou, enxugando o pelo do animal. Mas não sou veterinária, nem nada assim. Miguel ajudou, mantendo o cavalo quieto. Curiosamente, ele não resistia, como se entendesse que aquelas pessoas estavam ali para ajudá-lo a se recuperar. Pedro, em silêncio, vigiava o entorno com o celular em mãos. Afinal, tinham motivos de sobra para desconfiar de outra visita repentina de Rafael ou de algum de seus comparsas. Rafael é conhecido na região. Dona Celina balançou a cabeça, os óculos embaçados pela garoa. Dizem que pega qualquer cavalo que encontra e vende para onde nem imagino. Uns falam que é abate, outros falam que é rodeio clandestino. Nunca se sabe. Miguel franziu o senho, sentindo a raiva crescer. Tinha visto horrores suficientes em sua vida para saber o quanto a ganância e a crueldade podiam andar juntas. À sua frente, Tempestade tremia, ainda febril, lançando um olhar de puro cansaço. Eu não vou deixar isso acontecer, murmurou, quase para si mesmo. Vamos cuidar dele e pensar em como proteger esse bicho. A noite ia ficando cada vez mais escura, como se a lua tivesse sido engolida pelos temporais. Apesar de o vento ter parado por um momento, havia um silêncio estranho que pesava no ar, dando a sensação de que outra pancada de chuva chegaria a qualquer instante. Dona Celina convidou todos a entrarem em casa para se aquecerem, mas Miguel preferiu ficar um pouco com o cavalo, garantindo que estava mais calmo. Pedro, curioso, pediu para ficar também e foi logo puxando o assunto. Você foi bombeiro. E não foi? Deu para ver pela forma como você agiu lá no Rio. Miguel suspirou. Não se orgulhava totalmente do passado, embora tivesse feito coisas boas. Havia feridas que ele ainda não cicatrizara, mas assentiu. Fui, sim, e trabalhei no exército por um tempo, mas faz muito que larguei isso. O rapaz olhou de soslaio para a Tempestade, que agora tentava descansar. Eu penso em ser veterinário um dia, se conseguir juntar dinheiro. Gosto muito de bicho. Uma pontada de empatia tocou Miguel. Era reconfortante ver que, mesmo em meio àquela situação hostil, ainda havia sonhos e esperança. O cavalo levantou a cabeça por um instante, como se reagisse ao olhar de Pedro, mas logo voltou a repousar, resignado ao cansaço. A chuva retomou sua fúria, agora caindo mais forte sobre as árvores, produzindo um som contínuo que embalava os pensamentos e as inquietações de cada um. Miguel, sem conseguir relaxar, olhava ao redor, esperando por qualquer movimento. Suspeito.
Não confiava na suposta rendição de Rafael. Conhecia esse tipo de gente, e dificilmente eles recuam sem tentar novamente. O vento soprou contra a lona, fazendo-a chacoalhar, e Dona Celina surgiu trazendo uma lanterna e um cobertor para Miguel e Pedro. Acho melhor vocês virem para dentro. Tá frio demais aqui fora. Ele pensou em recusar, mas então percebeu que Pedro já tremia. O garoto queria ajudar, mas estava encharcado até os ossos. Miguel deu uma última olhada no cavalo, avaliando se podia deixá-lo por alguns minutos. Era importante manter o animal sob observação, mas alguns instantes de trégua talvez fossem necessários para reabastecer as energias. Com o consentimento de Dona Celina, improvisaram uma amarração para a corda que prendia a Tempestade a um suporte resistente, mas que ainda lhe desse espaço para se mover. Ele precisava de repouso, mas sem risco de se perder na escuridão. Então, todos se recolheram no interior da casa, que apesar de simples e rodeada pela lama, oferecia um pouco de calor. Dentro da cozinha, o cheiro de café recém-passado se misturava ao de lenha que queimava num fogão antigo, trazendo um laivo de conforto em meio ao clima tenso. Miguel aceitou uma caneca quente e bebeu com cuidado, enquanto Pedro devorava um pedaço de pão. Dona Celina os olhava com um sorriso misto de preocupação e carinho, como se fossem parte de sua família. A janela rangeu, atingida por uma lufada de vento. Miguel se levantou, sentindo uma pontada de alerta. Passou pela porta que dava acesso de novo ao quintal, para verificar se o cavalo estava bem. Tempestade permanecia de pé sob o abrigo improvisado, os olhos semicerrados. O barulho de trovões distantes indicava que a madrugada seria longa. O tempo arrastava-se em uma sucessão de respirações tensas. Lá fora, cada sopro de ar podia ser um aviso de que Rafael poderia voltar. E, apesar de Miguel tentar acalmar a mente, as lembranças de antigas missões ressurgiam, lembrando o quanto a vida podia ser frágil. Ele estava quase cedendo ao cansaço quando ouviu um ruído peculiar no quintal. Primeiro, pensou que fosse apenas uma rajada de vento mais forte. Mas então notou o cavalo, que se agitava de forma abrupta. Quando chegou perto, percebeu que Tempestade estava com o pescoço empinado, as narinas dilatadas, como se tivesse farejado algo estranho no ar. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel, e ele imediatamente procurou ao redor, tentando descobrir a causa daquele comportamento repentino. Foi nesse instante que o animal deu um pulo, relinchando alto. Era um relincho de alerta, de medo. Miguel correu para segurá-lo, enquanto um relâmpago cortava o céu, iluminando o terreno por um breve segundo. E esse clarão revelou silhuetas em movimento, bem nos fundos da propriedade. Alguém se escondia na escuridão, avançando, sorrateiro. Tempestade subitamente se levanta e relincha em alerta. Um clarão de relâmpago revela movimento lá fora. Alguém se aproxima sob a cobertura da escuridão. Tempestade empinava a cabeça, nervoso, as narinas dilatadas, e relinchando de um jeito que deixava Miguel em estado de alerta total. Após o clarão do relâmpago, o vulto que se mexia no quintal se aproximou aos poucos, erguendo as mãos de modo hesitante. Era uma mulher franzina, coberta por uma capa de chuva quase transparente, tremendo de medo e frio. Pelo amor de Deus, não atirem em mim, ela disse, a voz embargada. Sou a Dona Teresa. Minha casa está inundada e eu corri para cá. Miguel, ainda com a adrenalina nos olhos, largou a corda que segurava a Tempestade e se aproximou devagar, as mãos levantadas. Calma, a gente não vai atirar, respondeu. Tá tudo bem. A senhora caiu de joelhos no chão encharcado, a respiração meio ofegante. Dona Celina apareceu com uma lanterna, iluminando o rosto assustado de Teresa. Pedro veio logo atrás, contendo o ímpeto de filmar para não constranger a vizinha. Teresa! Exclamou Dona Celina, visivelmente surpresa. O que aconteceu, mulher? O rio subiu muito.
A água começou a entrar pela cozinha, depois tomou o quintal. Eu tentei ficar, mas parecia que tudo ia desmoronar. Dona Celina rapidamente a ajudou a se levantar, mesmo afundando até os tornozelos na lama. Vem, vamos entrar. Pegue alguma coisa para ela, menino, pediu a Pedro, que correu para dentro da casa atrás de uma toalha e algo quente para beber. Com Teresa mais calma, Miguel voltou a atenção para a tempestade. O cavalo suava, inquieto, ainda parecia desorientado pelos relâmpagos e pelos acontecimentos da noite. Miguel passou a mão na crina molhada, sentindo os músculos do animal tensos sob seu toque. Tá tudo certo, meu amigão. Não foi nada. Falava como se o cavalo pudesse compreender cada sílaba. O vento deu um pequeno suspiro de calmaria, mas não por muito tempo. Lá no horizonte, ouviam-se trovões distantes. A noite continuava, escura, sem sinal de estrelas. Miguel lançou um olhar para o portão da propriedade, temendo que outras visitas inesperadas pudessem aparecer. Pouco depois, todos se reuniram dentro da casa simples de Dona Celina. Ela deu uma caneca de chá fumegante a Teresa, enquanto Pedro tentava, pela milésima vez, ligar para algum tipo de socorro no celular, sem sucesso. O rapaz ergueu o aparelho acima da cabeça. Depois encostou na janela, mas apenas meneou a cabeça em desaprovação. Tá sem sinal, avisou, suspirando. Miguel observou pela fresta da porta que a chuva voltava a engrossar, batendo. Forte no telhado. Escutava o barulho de goteiras em alguns pontos da casa. Precisamos ver como está lá fora, comentou, olhando para Dona Celina. Ela entendia a preocupação dele. A água podia subir a qualquer momento e tomar os arredores da casa, isolando todos ali. Se o rio já pegou a casa da Teresa, então também pode chegar aqui rápido. Nesse instante, um relâmpago clareou o interior, seguido de um estrondo que sacudiu as janelas. Pedro correu para conferir pela fresta. Dona Celina deu um pulo, segurando a toalha que ainda estava nos ombros de Teresa. Essa noite não. Vai acabar bem, sussurrou Teresa, ainda trêmula. Tá tudo virando um lago. Como se o aviso dela fosse profético, alguém gritou do lado de fora. Miguel saiu rapidamente, acompanhado de Pedro. Ao pisarem no quintal, a lama parecia mais profunda e escorregadia. A lanterna de Miguel iluminou o que antes era uma pequena baixada. Estava quase coberta pela água barrenta, se estendendo até a estrada. Num canto, via-se o carro de Miguel, ainda com as rodas afundadas, mas agora a água chegava quase na metade da lataria. Droga, não dá pra gente sair de carro, ele comentou para Pedro, com a voz grave. Tempestade. Se agitava dentro do abrigo improvisado, relinchando alto. O cavalo sentia o perigo iminente de ficar ali. De repente, faróis surgiram na escuridão. Uma luz bruta atravessou a chuva, vinda da estrada principal. Miguel e Pedro se entreolharam, tensos, lembrando de Rafael. O motor potente se fez ouvir, confirmando o que temiam. Dona Celina apareceu na porta, olhando incrédula para os feixes de luz que balançavam conforme o veículo avançava na lama. Não acredito! Esse homem voltou agora? O jipe engatou uma freada brusca na entrada da propriedade. As rodas patinavam, jogando barro para todos os lados. Só que dessa vez não vinha sozinho. Outro caminhão menor parou logo atrás, com os faróis atravessados na chuva. Rafael saltou do jipe, trazendo 2 homens carrancudos, um de cada lado. Pode sair, Miguel, ele gritou, com a voz retumbante. Quero meu cavalo! Pedro engoliu em seco, pegou o celular e começou a gravar. Miguel avançou alguns passos na direção do jipe, mantendo-se a certa distância. O rosto de Rafael se iluminou quando um relâmpago cortou o céu, revelando um esgar de impaciência. Tire esse bicho daqui antes que se afogue. É meu, e vou levar. Com essa chuva e no estado em que está, retrucou Miguel. Firme. Você pode matá-lo. Os 2 homens que acompanhavam Rafael seguravam longas varas de choque, usadas para gado.
Eles as agitavam de leve, gerando faíscas no ar molhado. Tempestade, percebendo a aproximação hostil, relinchou de novo, chutando o chão lamacento. "Vocês estão loucos?" gritou Dona Celina, juntando-se a Miguel. "O cavalo vai morrer se for forçado a sair assim." Rafael soltou um riso abafado, levantando a mão num sinal impaciente. "Sai da frente, senhora, ou vai sobrar para você também." Pedro manteve a filmagem, sem saber ao certo se isso inibia ou atiçava Rafael e os capangas. As varas elétricas estalaram mais perto, e o cavalo ficou quase descontrolado no abrigo, ameaçando derrubar a lona sobre si mesmo. "Chega!" Miguel se pôs entre o cavalo e os homens, com o corpo encharcado e o rosto decidido. "Não vou deixar vocês machucarem o animal." Rafael gesticulou, e um dos capangas avançou para o abrigo, tentando lançar uma corda sobre o pescoço de Tempestade. O cavalo reagiu com um coice no ar, atirando lama para todos os lados. O capanga escorregou, caiu e saiu xingando. O outro capanga aproveitou para dar a volta, tentando agarrar o cavalo pelo outro lado.